Olá amigos, graça e paz, Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, verso de número 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Muito bem, esse texto complementa o verso 5, que nós tivemos duas meditações nos encontros anteriores. Jesus fala para os discípulos, separou os 12 para que eles não entrassem em cidades samaritanos, nem fosse pelo caminho das gentes. Mas ide, o texto nós lemos, mas ide antes. Então, se eu fiquei meio que entristecido, você que me acompanha, eu fiquei meio tristinho com Jesus, eu não tinha observado aqui essa expressão antes no verso 6, Não é que não é para ir, não é que o Robson não seria alcançado, não é que as outras nações não seriam evangelizadas, Não é que nós, latino-americanos, pudéssemos ser alcançados por Jesus. É que Deus tem a sua maneira de trabalhar. Por isso ele diz aqui, antes que vá pelos caminhos das gentes, antes que vocês vá falar aos samaritanos, que são das tribos de Israel, E o texto fala aqui, perdidas da casa de Israel. Os samaritanos não são da casa de Israel? Mas quando nós vamos lá para os livros de 1º e 2º Reis, 1º Crônicas, 2º Crônicas, nós vamos para o livro dos profetas, nós vemos os porquês. Eu acho, os porquês estão ali. Que essas 10 tribos, os samaritanos, eles pisaram na bola feia, sendo filhos de Jacó, deixaram muito a desejar. Fato é que a narrativa os samaritanos, 10 tribos, meio que eles somem da narrativa bíblica. A história vai se dar pelas tribos de Benjamim e Judá, que vão se tornar a tribo de Judá, e a narrativa bíblica meio que vai nessas duas tribos. Jesus vai vir da tribo de Judá. Então, é isso que eu digo, E os samaritanos? Entendeu? Então é assim, vai afunilando e veio afunilando, e quem está escrevendo é quem foi afunilado. Alguém, por Deus, foi escrevendo a sua história. E eu não sei quem depois. Nós precisamos de homens que continuem narrando a história. Eu não conheço quem narrou a história dos samaritanos. Será que tem mais alguma Bíblia por aí? Porque a Bíblia para nós é a narração do povo judeu, alguém que foi escrevendo. Moisés, depois os profetas, os reis, eles vêm, Deus vem aqui confirmando e vem, por uma obra milagrosa, sobrenatural, esses livros se formaram e está aqui a Bíblia. Mas cadê a Bíblia dos samaritanos? A Bíblia de Esaú, dos filhos de Esaú. A Bíblia dos filhos de Ismael, apesar que os filhos de Ismael a gente tem mais ou menos, que é o Alcorão, acho que é o Alcorão, que tem lá Maomé, que são os que estão em guerra aí contra Israel. Eles têm a interpretação dele. Deus é Deus também, o mesmo Deus, eu entendo. O mesmo Deus nosso, Criador dos céus e da terra, é o mesmo Deus deles. Só que tem outra narrativa. Para eles não tem Jesus, tem Maomé. Então nós que temos o Espírito, nós temos que compreender. Nós temos que compreender o entendimento deles. Assim como para com todas as outras religiões. Nós temos que saber. Nós temos que ter paciência. Nós temos que revelar Cristo. Assim como muitas vezes Israel não soube revelar Deus para nós, se não é Jesus, se não é todo esse percalço que tem aqui, nós não teríamos o conhecimento de Jesus, a revelação do Deus. Nós teríamos outras interpretações de Deus, por outras narrativas. Não sei se você está conseguindo me compreender.
Mas para Jesus diz, ide antes, né? Tem um negócio que ficou aberto aí, Padre. Nós precisamos alinhar, nós precisamos rever essa questão que ficou em aberto. Vai lá chamar os filhos, tem toda uma história, tem todo um propósito, né? Tem toda uma promessa, né? O meu nome será glorificado, porque é um povo que, né, enquanto nós estamos falando de outras religiões, de outros que se perderam no caminho, os pais se perderam, e eles perderam o foco de Deus, né, e tiveram, assim como os samaritanos, né, se dividiram lá, foram, né, criaram lá outros deuses, e foram adorar, e foram prestar culto, holocaustos. É assim que acontece. Mas Deus tem um compromisso com aqueles que têm como Deus como único Deus, né? Os 10 mandamentos, né? Que é o povo de Israel. Então aqui Deus diz, antes vá as ovelhas perdidas na casa de Israel. E assim eles estão fazendo, né? Mas louvado seja Deus que fomos alcançados. Deus tem por primazia aqueles que têm a Deus como único e suficiente Senhor das suas vidas. Eu não sou judeu, né? Mas eu aprendo com a história deles que o segredo é o quê? É ter o seu louvor, é ter a sua adoração, a sua fé, né? Uma fé única, né? Uma fé suficiente no Deus que criou os céus e a terra, o Deus lá de Adão e Eva, né? Um Deus suficiente, eu não preciso recorrer, né? Deus vem tratando, nós estamos estudando o livro do Êxodo no Gospel Som, né? E eu até pergunto para meus ouvintes, e os egípcios não eram filho de Deus? E eu te digo, claro que era filho de Deus. Claro que os egípcios, claro que tem muitas partes da história ali que Faraó, que o Egito foi bênção na vida de Abraão, né? Tem outras histórias. Jesus, quando Jesus pequeno, Jesus foge para onde? Para onde José e Maria levam Jesus para não ser morto por Herodes? Para o Egito, né? Então, o Egito é a terra de Deus, é de Deus também. Mas às vezes, por uma má orientação, eles, como os samaritanos, acabaram se perdendo e o seu louvor, a sua adoração, a sua fé foi diluída, né? Foi fracionada também para outros deuses. E nós vemos a Deus tratando. Teve as 10 pragas no Egito e esse povo não aprendeu, né? Faraó não aprendeu, turrão, teve que morrer no Mar Vermelho, mas teve chance, né? Teve chance para reconhecer Deus. Em algumas situações ele reconhece, mas brincou, né? O seu ego, a sua soberba fez ele se perder e morrer no Mar Vermelho. Então é assim que eu entendo, né? É assim que eu entendo. Sigamos juntos. O tempo ficou esticado aí, me perdoe. Mas é algo sobrenatural e difícil de compactar em poucos minutos. Mas vamos seguindo. Espero você até a próxima no nome de Jesus. Do que já sou.